A todos vós, graça e paz, da parte do nosso Senhor, Deus Pai, e da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Saúdo-vos na bendita paz do nosso Salvador. Sejam todos bem-vindos neste momento, a vocês que nos acompanham do lado de casa, aonde quer que tu se encontres. E neste momento nós estamos aqui para compartilharmos, ou seja, aprendermos mais no que diz respeito à palavra do Senhor. Onde o mundo está muito preocupado devido ao que está a acontecer na atualidade. Por vezes nós chegamos a pensar se é o fim dos tempos ou se a vinda de Cristo já estivesse perto. Mas neste momento eu gostaria que tu acompanhasses esse vídeo até o final para podermos perceber de uma forma detalhada o que efetivamente está a acontecer. Deste modo eu vou pedir com que tu se inscreva no canal, deixando seu comentário aí e deixando também o seu like, mandar o vídeo para abençoar mais vidas. E neste momento eu trago aqui no estúdio o homem de Deus, o qual irá nos ajudar a entender o que efetivamente está a acontecer na atualidade. E, bem, eu posso dizer que a melhor coisa que eu posso fazer é lhe dar a oportunidade para ele poder se apresentar ao público. E deste modo eu cedo espaço para que ele possa nos saudar. Meu nome é Wanyema Roberto, pastor da igreja Ministério de Transformação, que se encontra na Vale de Infren e na cidade de Maputo. E na verdade nós gostaríamos de entender o que é que efetivamente está a acontecer. Nós sabemos que estamos a viver num momento muito difícil nas nossas vidas e chegamos ao ponto de pensar que Deus já abandonou-nos e já se esqueceu de nós. Porque as pessoas estão morrendo de qualquer maneira, parecem mosquitos, se eu posso considerar, desculpa a expressão. Mas na base da Bíblia, nós gostaríamos de entender o que nós estamos a vivenciar hoje. O que é que está a nos mostrar? Significa que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou o homem está a pagar a maldade que já tem feito durante muito tempo? Alguém pode se perguntar bem o que está a acontecer. Alguém pode pensar que Deus já abandonou o mundo, Deus já abandonou o povo. Quero clarificar uma coisa, que Deus não pode abandonar o povo, porque nosso Deus é o Pai do amor. Então não tem como Ele pode abandonar nós, não tem como Ele pode abandonar aquele que Ele ama. Então, bem, quando as coisas como esta acontecem, uma doença que de repente apareceu e atacou todo mundo, começaram com aqueles grandes, até os pequenos, aquele que estudou, aquele que não estudou, que tem dinheiro, que não tem dinheiro. A doença que não está, que quero para colocar tudo o pessoal com o mesmo nível. Então, cada pessoa tem razão de se perguntar. Quero dizer que Deus não abandonou o mundo, Deus não abandonou o povo dele. Esta aqui é uma doença que apareceu e não é a primeira a aparecer. Já foi acontecer muitas doenças desde muito tempo na história do mundo. E acredita que mesmo depois desta aqui ainda há de vir outra as doenças. Então não podemos levar esta doença como uma coisa que veja que Deus abandonou ou esqueceu o povo dele, porque Deus não tem como abandonar. Deus não tem como esquecer aquele que Ele criou. Deus, quando criou o homem, Ele deu a capacidade de cada homem escolher o caminho que ele podia seguir. E Deus deu capacidade dentro de cada homem, tem capacidade de escolher. Então o homem é capaz de saber o que é bom e o que é mau, é para ele escolher. Então o Deus colocou dois caminhos adiante do povo, adiante do homem que ele criou. Então o bom caminho é um caminho que leva a pessoa
destruição. Então, fica com o homem para escolher. Então, quando o homem decide, quando escolhe o caminho que leva na destruição, quando fala do caminho que leva na destruição, e cada caminho que é fora da vontade do Pai, é cada caminho que é contra que é a vontade do Senhor. Então, quando fala do bom caminho, ou caminho que leva na vida eterna, é aquele caminho que é através da aceitar Senhor Jesus Cristo. Então, se o homem ele decide de seguir esse caminho que leva na destruição, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que escolheu aquele caminho. Nosso Deus é santo. Então, não tem como Deus é santo, ele pode interromper ou ele pode se forçar na vida do homem ou na algumas decisões que o homem leva. Então, esta aqui é uma doença que vem e há de passar. Amém. Há de passar. Deus não está contra o homem, não tem como ele ser contra do próprio homem que ele criou. Então, essa é uma doença que vai de passar. É que Deus permitiu que essa doença aconteça, porque seja um Deus que controla tudo, seja um Deus que está acima de tudo. Então, nada que podia acontecer se ele aceitar ou deixar acontecer. E se olhamos bem, no fim de tudo, ele tem boa razão, porque sempre Deus tem boa razão. Nada, estou a repetir, nada que ele pode fazer sem ter uma boa razão, porque é um pai do amor. Ele pode decidir que alguém passa na prisão, pode deixar que alguém fica doente para muito tempo, pode deixar mesmo alguém morrer, mas é com boa razão. Então ele tudo faz com boa razão. Então vamos levar esta doença como uma doença normal, como todas as doenças vêm e passam. E um dia também que vamos esquecer esta doença e a vida há de continuar. E também as pessoas estão a perguntar, será que está aqui marca o fim do mundo? Será que Jesus já está para voltar? A Bíblia é muito claro. A vinda do Jesus Cristo ainda, somente é que estamos a ver só aqueles sinais, só aquele que mostra o começo daquele aquele dois. É como uma mulher que tem grávida, tem no início, quando está quase para dar, pode ter aquele dor que ele começa a sentir de longe. Então essa aqui, só aquele imagem está de longe, para dizer que ainda são coisas muito, muito pequeno. Há de passar, a vida há de continuar, há de vir outro, e quando vem, tudo há de chegar, ainda quando continuamos e vamos a falar, bebê, e vamos a clarificar, e vamos a tentar demonstrar na Bíblia como que tudo coisa há de acontecer. Então, esta aqui é uma doença e há de passar. E nós, como humanos, temos em nossa mente que Deus é o Deus que protege. Então, sendo assim, nós temos visto muitas pessoas que perderam a vida até então. Existem famílias que estão, na verdade, a chorar o tempo todo. E nós, sabendo que o nosso Deus é o Deus que protege, será que o próprio Deus deixaria mesmo com que as pessoas perdem a vida dessa forma? Será que o nosso Deus ele não vê essas coisas para ele poder guardar dessa situação? Deus criou o homem com amor. Depois de criar o homem, Deus pôs o homem no jardim da Éden. E lá Deus pôs, ou deu esse primeiro homem que foi Adão para ser criado, as instruções para seguir. Durante aquele tempo as coisas estavam muito bem. As coisas estavam a andar. O homem tinha tudo que ele precisava. Se ele precisava de comida, tinha muitas frutas, chega para ele usar. Mas Deus te deu instruções, deu fruta para comer e fruta para não comer. Aqui chega um tempo que entra o Satanás para já desafiar ou derrubar o plano que o Deus colocou com o homem, porque Satanás sabia muito bem que a única coisa que ele podia usar para separar o homem com Deus é somente quando podia conquistar a deixar fazer a vontade ou a deixar seguir aquelas instruções que Deus deu ao homem.
Então, através de Eva, a história que nós todos sabemos, Eva conseguiu seguir o que o Satanás que foi se manifestar através do serpente. Então, ele foi levar aquele fruta, depois de comer a fruta, deu com Adão. Bebe o problema não foi comer aquele fruta. O problema grande é desobedecer as instruções do Senhor. Então, quando o homem desobedeceu aquelas instruções do Senhor, o pecado entrou no mundo. Então, depois do pecado entrar, Deus mandou embora este Adão com a esposa dele e colocou fora do jardim da Edém. Então, quando continuamos a ler a Bíblia no livro do Gênesis, quando chega no capítulo 3, quando estamos a encontrar o homem a cair, o homem a pecar, então, Deus começou a amaldiçoar. Começou a amaldiçoar e começa com o serpente, que foi usando com o diabo, ele amaldiçoou, dizendo o serpente, a partir de hoje, você há de andar, usar a sua barriga e há de comer areia. Quando chegar com a mulher, diz, você, a partir de hoje, você há de dar parto no sofrimento. Então, quando chega com o homem que é Adão, diz, você é Adão, porque você também aceitou o que a sua esposa te disse. Você também, a partir de hoje, para você ter pão a comer, há de suer. E depois daquela ali, você há de voltar na onde? No pó, porque no pó você vem. Então, aí estamos a ver a morte entrar, uma coisa que no início não estava. Então, tudo coisa que estamos a ver agora, a pessoa, mulheres, morte física, é consequência do pecado. Então, se aparece uma doença que está a matar, se as pessoas há de morrer. Amém? As pessoas há de morrer. Então, Deus já não há de mudar aquele que já foi colocado, que homem se há de viver e chegar o tempo morrer e voltar no pó, aonde quer, quero tentar dizer claro aqui, que voltar no pó é este corpo, porque que vem do pó é o corpo, aleluia, porque quando Deus estava a criar o homem, a Bíblia diz que ele levou o pó e fez o homem no pó, depois de fazer aquele pó não tinha a vida. Então, depois daquele pó, para aquele pó ter a vida, a Bíblia diz que Deus respirou dentro deste corpo que ele acabou de fazer no pó. Então, aquele pó já apanhou que? A vida. Amém. Então, quando fala da morte física, é a separação desse próprio homem com o corpo dele. Então, depois de se separarem, o corpo volta no pó, aonde quer ver. Mas o próprio pessoa que vivia dentro daquele corpo, ele precisa de voltar com aquele que ele fez, aquele que com o dono. Aleluia. Então, se tem a morte que vem como a consequência do pecado, então se alguém fica doente e morrer, não podemos dizer que Deus não está a proteger. Não, Deus sempre protege, mas cada pessoa há de viver e chegar a um tempo de morrer. Se a sua morte há de vir através de corona, é corona. Se a sua morte há de vir através de malária, é malária. Se atravessa de qualquer doença que seja, mas aquele não é dizer que Deus não protege. Não, Deus sempre protege, mas cada pessoa tem um tempo determinado. Cada chegar é sair. Amém. Acaba de dar uma explicação muito importante para as nossas vidas. E ao dizer que quando Deus colocou o homem no jardim, Deus deu ordem ao homem para não tocar de uma determinada coisa. E a serpente levantou-se e enganou a mulher. E a mulher enganou ao marido. E eles tomaram do fruto que Deus havia ordenado com que eles não tocassem. Depois daí é onde começou a queda do homem. Então, gostaria de saber de uma forma bem resumida, será que o que o homem faz que não agrada a Deus, e será que Deus ele dá alguma, como posso dizer, ele cobra o pecado do homem? Quando o homem peca, sempre terá uma consequência? Com cada pecado que o homem faz, sempre há consequência. Deus é um pai do amor, para dizer que ele é capaz de perdoar. Mas depois de perdoar, as consequências sempre há de vir.
Quero dar um exemplo. Uma menina que foi se envolver com um jovem antes do tempo. Quando estava na escola, por exemplo, ela estava a estudar. Então se envolveu com um jovem. Depois de se envolver com o jovem, apanhou uma grávida. Mesmo se Deus pode perdoar esta menina porque fez um pecado de adultério, de se envolver, quero tentar de falar isso aqui, porque quando a menina ou um jovem se envolve dentro deles antes do tempo, quero dizer, antes de eles se casarem, aquele é um pecado. Amém? Então, aquele pecado, se o Senhor pode perdoar, mas se no meio daquele cena, no meio daquela situação, este menino apanhou grávida, não é dizer que o perdão vai eliminar aquele grávida. Então, as consequências que segue aquele grávida, por exemplo, a menina que estava na escola, quando apanha a grávida assim, há de continuar a estudar, mas para alguns momentos já há de parar de estudar. Então, quando para de estudar, os amigos dele já há de continuar. Aqueles são de consequência. Por exemplo, alguém apanhou um trabalho numa empresa X, depois dali ele foi roubar alguns dinheiro. Sim, ele pode pedir o perdão, mas se lhe contrário, há de mandar embora. Então, ele há de ficar em casa sem trabalho. Amém? Então, o perdão do Senhor não tira as consequências que seguem o pecado que o homem fez. E aquelas consequências há de acontecer quando este homem ainda está a viver aonde? Aqui, na terra. E uma coisa também que acredito que quem nos acompanha também gostaria de entender é a seguinte pergunta. Nós somos todos, nós humanos, somos homens, claro, acredito eu. Será que essa doença do coronavírus será uma consequência das nossas iniquidades perante o Senhor Deus? Digo isso em que sentido? Nós, por vezes, somos ainda jovens e outras pessoas têm se envolvido nas coisas mesmo que desagradam a Deus. Falo do curandeirismo, falo da feitiçaria, falo da bruxaria, falo da maçonaria, etc, etc. Muita coisa, na verdade. Será que essa doença será um julgamento que Deus está a lançar com a humanidade devido ao pecado das pessoas que estão nesse mundo? Não podemos levar esta doença como um julgamento que o Senhor lançou para este mundo, porque o tempo de julgamento ainda está para vir. E se vamos falar de julgamento, a doença é muito pequeno com o julgamento que o mundo está à espera. Quando fala do mundo, estou a falar sobre aquele tudo que negou o Evangelho. O julgamento ainda há de vir. Este é uma doença, é uma coisa muito pequena. Mas assim que eu começo a dizer que tudo coisa que são os maus, se podemos dizer, vem neste mundo como consequência depois de o homem pecar. Porque se olhamos na Bíblia, bebê, com tudo que Deus fez, a Bíblia é que diz que tudo era bom. Então, antes do pecado entrar no mundo, tudo coisa era bom. Acho que nisso coisa de doenças não estava. As coisas, o morto não estava. Então, é tudo coisas de mal, coisa que está a acontecer agora, que faz as pessoas chorar. Tudo vem como consequência do pecado e geralmente. Então, não estamos a dizer que esse corona é um julgamento que o Senhor está a julgar algumas pessoas e não. Esta aqui é uma doença que está como a malária apareceu como com a charcol, como a sida, como algumas doenças aconteceu. Mas dentro dessa doença, se nós sentamos bem, tem alguns ensinamentos, podemos dizer, porque Deus tem muitos caminhos que Ele usa. Por exemplo, agora, pessoas estão a ficar em casas. Tem alguns homens que não ficavam em casa. Agora está sendo obrigado a ficar em casa. Algumas homens que andavam a matricar as mulheres no nosso serviço, me mandou não sei aonde, não é de voltar em casa. Vamos. Agora não tem como matricar, está a ficar em casa. Outra não tinha oportunidade de ver como que as crianças dele estão. Então agora está a ser
obrigado de fazer isto. Então, no meio de tudo, estamos a ver também algumas boas coisas, podemos dizer. Agora as pessoas estão exercer, como quer dizer, lavar os mãos, sim, e cada hora, cada minuto. Então, cada coisa que Deus permite acontecer, sempre tem uma boa razão. Aleluia. Então não vamos levar esta doença, bebê, como um julgamento, uma coisa que Deus lançou para julgar. O tempo do Senhor lançar coisas, a ira dele aqui na terra ainda não chegou, há de chegar. Aquele ira não é coisa pequena que estamos a ver agora. Há de ser coisas muito, muito grandes. Então o que está acontecendo agora ainda é só muito pequeno. Como começou a dizer que é como uma mulher que somente está a começar a sentir aquele dor, aquele que sente de longe, no início de querer dar parte. São ensinamentos, né, que está a fazer com que o homem aprenda quase muita coisa. Quem não lavava as mãos devido a essa doença já sabe que é lavar as mãos mais de 10 ou 100 vezes por dia. Bons ensinamentos, eu espero com que essas palavras possam edificar as nossas almas. E sendo assim, ontem eu recebi uma mensagem de um amigo no Facebook. E esse amigo, ele perguntou-me o que é que esse teu Deus ele faz durante essa pandemia. E eu acredito que ele estava me dizer que esse teu Deus não existe, porque se existisse, não deixaria as pessoas morrerem dessa forma. E ele acabou me dizendo o seguinte: meu amigo, o que eu vou te dizer é que nós já estamos no inferno. Será que isso constitui a verdade? Nosso Deus, quando tudo está acontecendo, Ele continua a ser Deus e acompanhar tudo que está acontecendo. Deus é muito grande do que tudo que estamos a ver. Ele é Criador. Esta aqui não é a primeira pessoa a morrer. Já morreu pessoa naquelas guerras mundiais, primeira, segunda. Então, esta aqui não é a primeira. Durante o tempo de Noé, morreu muitas pessoas. Então, esta aqui é uma coisa muito pequena para nosso Deus. Então, não é que ele não está a fazer nada. Ele, aonde quer estar, está a acompanhar tudo que está a acontecer. Está a ver tudo que está a acontecer. Pode ser se morreu 80 pessoas, se poderia ser que ele deixaram totalmente. É uma exemplo que estou a dar. Poderia ser que 200 ou 500 pessoas estão a morrer. Dar um exemplo do país de Moçambique. Assim que estamos a ver de 70 e tal pessoas de casos que nós temos agora. Poderia ser se Deus deixou totalmente, poderia contar, matar mil e das pessoas. Então, seja que tudo esteja a acontecer, não significa que Deus não está, não significa que Deus não está a fazer nada, não. Deus está a trabalhar. Ele está 24 horas sobre 24 horas a trabalhar. E também a responder acerca daquilo que estamos no inferno, não. Este aqui não tem nada a comparar com o inferno. Este aqui é muito pequeno comparado com o inferno. Porque quando se fala do inferno é um lugar que sempre há fogo que não acaba. Escute muito bem, inferno é um lugar que há fogo que nunca acaba. E quando alguém entra naquele lugar chamado inferno, não é que ele entra para morrer, não. Ele entra para sofrer para sempre, sofrer para a eternidade, ser queimado totalmente, mas para sempre. Então, esta aqui é uma coisa muito pequena. O tempo das pessoas entrarem no inferno ainda não chegou. Estamos a ouvir? Ainda não chegou o tempo de pessoa entrar no inferno. Aquele tempo há de chegar, mas agora ainda. Então, tudo que estamos a ver é só coisa muito pequeno, e Deus está em controle. Ele sempre foi Deus e continuará a ser Deus. Lembra tudo que eu disse? Tudo que ele acredita, tudo que ele deixa acontecer está na base do amor. Somente o homem recebe aquele que ele decidiu de seguir. Tudo que você há de decidir de seguir é aquele que você há de receber. Então Deus está em controle, ele está ao vivo.
Ele conhece tudo o que está a acontecer e o tempo de entrar no inferno ainda. Esta aqui são coisa muito pequena. Então, ele está em controle e nosso Deus ainda é grande. Ele não muda. Ele continuará sendo assim mesmo. Então, olhando no Evangelho do Lucas, seu capítulo 21, por aí, versículo 11, a Bíblia nos fala desta doença que, segundo os estudiosos, eu estive a conversar mesmo no meu WhatsApp com algumas pessoas, alguns amigos e pastores, no que concerne o versículo 11, nós encontramos ali um nome e diz, acho que é pestilência, se a memória não me engano. E segundo esse nome, quando nós avaliamos, conseguimos ver que é uma doença muito contagiosa. E essa doença, na verdade, tira a vida de muitas pessoas. Só por um dia pode levar mais de milhares de pessoas. Então, segundo a Bíblia, se nós olharmos esse versículo do Lucas 21:11, e diríamos nós que essa doença que está sendo dita na Bíblia. Pestilência, ou desde muito tempo, quero dizer, na história de Deus ou na história do povo de Deus, porque Deus, quando criou o homem, a intenção era para viver com o homem, para ter comunhão. Mas se este homem não está pronto para continuar nesta comunhão, nessa união, sempre Deus tem a forma que ele usava para punir ou para bater este homem, como um pai que está a punir, que quer que este filho podia emprestar atenção com o pai. Então, uma das coisas que Deus usava é pestilência, ou doença contagiosa, doenças grandes. Então, quando ele permite, quando deixa, ele quer emprestar, quer um filho para emprestar até atenção. Amém? Então, esta doença que está a acontecer agora pode ser daquelas pestilências, daquelas doenças que Deus permite, que Deus usa quando quer que o próprio pessoa, o próprio homem quer que ele pode prestar atenção para ouvir. Porque vivia num tempo que o homem já estava a seguir conhecimento, a seguir entendimento, as pessoas estavam já a crescer, a criar as coisas. Então, chegar num nível onde que o homem começou a pensar que ele está acima de tudo, até a esquecer a existência de Deus, esquecer que a mente ou a sabedoria que ele tem foi de Deus. Mas através desta doença, estamos a conseguir ver que mesmo aquele que pensava que são os grandes, agora conseguiu ver que não, que existe um Deus grande. Mesmo aquele que pensa, nós estudamos, somos médicos, nada que não podemos resolver. Agora tudo, quando está em casa, tudo está sentado, tudo está à espera, a procurar de uma parte por outra, a tentar de procurar solução para esta doença, mas não consegue. Então, esta doença pode ser uma daquelas pestilências, deles, porque é muito. Amém? Há muito que Deus podia usar desde muito tempo. Segundo o Evangelho do Lucas 21, verso 11, e a Bíblia ali nos diz que nos últimos tempos, ou no princípio das dores, haverão grandes terremotos em vários lugares, haverá pestilência em ambas partes. E então eu gostaria de saber se essa doença de pestilência, essa doença do coronavírus, assim que é, já foi dita ali no Evangelho de Lucas, ou é simplesmente pensamentos de algumas pessoas. Durante os últimos dias, sim, há de ver as pestilências, até alguns muito grandes que estamos a ver agora. Então, não podemos bem levar esta doença como daqueles pestilências, porque bem ainda não entramos naquele fase onde que Deus há de começar já a lançar a ira dele aqui na terra, no tempo de julgar aquele tudo que negou o Evangelho. Então, sim, as pestilências há de vir, as doenças até mais grandes. Esta aqui é uma doença muito pequena. Quando fala das pestilências, quando fala daqueles doenças, quando fala daqueles que há de acontecer, quando chega aquele fase, são coisas muito grandes. Até a Bíblia diga muito bem que nunca ainda não aconteceu, ainda não viemos
uma coisas como aquele que há de acontecer durante aquele tempo, nem há de acontecer depois daquele tempo. Então, este que está a acontecer agora é a doença, que já encontrou o mundo como tudo outras doenças. Se as pestilências até, Deus usa quando chega o tempo dele, deixar a ira dele quando está para julgar. Então, agora o tempo de julgar, o Senhor ainda não começou a julgar, se quer permitir que esta doença aconteça, porque também eu quero que o povo possa prestar atenção. Sabe, Deus, quando, por exemplo, no tempo de Moisés, quando ele queria Moisés prestar atenção, ele decidiu de fazer aquele árvore fogo, mas quando o fogo estava a manjar, a árvore não estava queimando. Então foi uma coisa que fez Moisés se assustar e se aproximou. Então aí quando se aproximou e prestou atenção, ele estava pronto para ouvir a voz do Senhor. Então sempre o Senhor é Deus, é o Criador, Ele controla tudo. Então Ele pode fazer tudo que Ele quer na forma dele, quando quer para o povo empresta atenção. Mas não esquece que tudo que ele faz é na base do amor. Então, para mim, não vá para dizer que o Senhor está a julgar o mundo, não está ainda, o tempo ainda há de vir. Amém. Então, sendo assim, qual é a mensagem, ou seja, quais são as instruções que gostaria de deixar para o nosso público, para podermos entender melhor tudo que acontece ao nosso lado? A mensagem que eu podia deixar com o público, o povo de Deus, se encontra no Mateus capítulo 24, começando versículo 36. Aleluia. Versículo 36, bebê. Vamos lá colocar nosso foco no versículo 42 e 44. Pode ir para nós. Estamos aqui com o homem de Deus, é uma bênção ouvirmos a palavra. E ele nos recomenda abrirmos o Mateus 24 e do verso 40 ao 44. Se tu tens a sua Bíblia, acompanhe-me aí também. E que diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado ao outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora da vigília havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria de minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensei. Então, a mensagem que eu quero deixar para o povo de Deus é que vigiliamos. Aleluia. Amém. Vigiliar, ou outra versão usa a palavra acuidas. Aleluia. Porque precisamos de vigiliar, que a Bíblia é muito clara. A vinda do Senhor há de chegar quando ninguém esperava, quando ninguém pensava que está a chegar. Se voltarmos um pouco acima, começamos do versículo 36, a Bíblia mostra muito bem que tudo há de acontecer. Jesus deu um exemplo, como foi durante o tempo de Noé, quando o povo estava a beber, comer, se casar, se dar os casamentos, quando as coisas estavam normais. As lojas de aberto, as empresas de aberto, os carros de andar, as discotecas de aberto, quando tudo coisas parecem normal, quando tem celebrações de todos os cantos, daí como uma surpresa a vinda do Senhor há de acontecer. Aleluia. Então, durante este tempo, não é o tempo da vinda dele. Porque assim tudo coisa está parando. Os lojas estão fechando. Discotecas fechando. Não, ninguém casa. Até não permite que tenham algumas reuniões grandes. Aleluia. Então a vinda ainda. Amém. Porque a vinda há de vir quando ninguém pensava. Quando ninguém esperava. Como foi durante o tempo de Noé. Noé fez a arca como Deus deu a direção. Até
tentou de chamar e convidar tudo pessoa a entrar no arca, porque a chuva que estava para vir. Então o mundo pensou que é brincadeira, continua a brincar, continua a fazer as coisas dele, até aquela chuva começou e destruir tudo que estava fora da arca. Somente Noé com a família dele, os animais que estavam dentro daquela arca foi salvo. Assim há de ser também a vinda do Senhor. Quando tudo está a brincar, quando tudo está a fazer as coisas dele, a vida está a continuar. É daí que no versículo 40 e 41, o Senhor vai que 2 homens estariam no campo, um há de ir, outro há de ficar. 2 mulheres, capítulo 41 também, estariam no moinho a fazer os trabalhos deles, tudo mostra aqui. O Senhor há de vir como a surpresa, quando a vida, quando as coisas estão a continuar, normalmente, quando ninguém esperava, quando ninguém pensava que poderia acontecer, de repente, há de aparecer. Então, se a vinda dele há de ser uma surpresa, há uma necessidade de vigiar. Aleluia. Ficar pronto, ficar preparado. Então não adianta procurar saber como que há de vir, que dia, o tempo. Aquele não ajuda mais. Que ajuda é preparação. Que ajuda é ficar pronto. Amém. Então o povo de Deus fica pronto. Vigilia, não permite que a vida temporária leva vocês nas coisas que não dá sentido. Não permita que as coisas confundem vocês. Fica vigiar, pronto, preparando para a vinda do Senhor, que pode acontecer qualquer hora, qualquer minuto que ninguém sabe. Há uma necessidade mesmo de a gente vigiar bastante, conforme o homem de Deus aqui estava a fazer referência. E ele deixou claro que o Senhor não nos abandonou. Não precisamos pensar que o Senhor nos abandonou, Ele sempre está conosco. É simplesmente uma lição que Ele está a dar um filho. Pois um pai que não ensina o filho não ama, não gosta do filho. Mas aquele pai que sempre bate o filho, esse filho que ensina da melhor forma, é que esse pai ama o filho. Nós queremos agradecer bastante a presença do homem de Deus aqui no nosso estúdio hoje. E eu gostaria mesmo, com todo respeito, com que ele voltasse mais uma vez e nos explicar o versículo 42 de Mateus 24, onde a Bíblia nos diz vigiai. E nós acreditamos que da próxima aqui te darmos um convite e virás para poder nos explicar, nos ensinar como é que a gente tem que vigiar. Porque podemos vigiar para quase cuidando da nossa casa a fim de que o ladrão não entre e nós nos enganarmos desse sentido. Então, gostaríamos de que viesse nos explicar de uma forma detalhada essa palavra vigiai. E a você que esteve aqui conosco, Deus abençoe muito a sua vida. E deste modo eu vou pedir com que o nosso convidado, desde então, ele deixe aquilo que são as últimas considerações. Deus é um pai do amor que não pode deixar o povo dele. Aleluia. Amém. Fica calmo e não fica perturbado na vosso coração. O Pai está em controle acima de tudo que está a acontecer. A doença vem e há de passar. Por enquanto, vamos seguir o tudo que os líderes estão a aconselhar para nós fazer. Se distanciar, lavar vossas mãos, usar máscaras quando está a sair. É muito importante lavar as mãos cada minuto que é possível. Aleluia. Então, fica abençoado, que a paz do Senhor fica com vocês. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Te esperamos por mais vezes. E agradecer também a todos que nos acompanharam. Gostaria com que tu fizesse parte desta grande família, compartilhando esse vídeo com amigos e familiares, se inscrevendo também aqui no nosso canal. E eu sou Cristóvão Nhanala, agradeço muito pela sua companhia. Eu espero com que a gente se vê por mais vezes aqui nesse canal. E Deus abençoe. Pode também seguir o nosso Instagram, Cristóvão Nhanala, também estou lá. E seguir também o meu Facebook. É só também tu acessares Cristóvão Nhanala. E faça parte dessa família. E Deus possa estar contigo. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!